Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as nossas próximas aulas. E se você não é novo por aqui, deve estar reparando que hoje a gente tem um cenário novo, com uma estante nova, tem até luzinhas de LED, a gente tá super feliz com essas luzes e tal, brincando, colocando elas para piscar, mas não dá para ficar piscando na aula, né, senão vai tirar a sua atenção. Mas eu espero que vocês tenham gostado do cenário novo, eu tô adorando. Deixa aí nos comentários contando pra gente o que você achou. Hoje eu vou falar sobre regência, mais especificamente regência verbal. É uma aula super importante que cai em várias provas, praticamente todos os concursos, vestibular, você precisa estudar aí para sua prova da escola, é super importante mesmo. E a gente precisa saber a regência para escrever textos, né? Você está escrevendo ali uma redação, você precisa saber a regência dos verbos. Então fica aí que nessa aula vai ter tabelinha com os verbos que geralmente a gente confunde e vai ter no final um exercício, né, pra gente treinar e saber se sabe construir um período composto e colocar a regência certinha dos verbos. Então fica aí, assiste até o final. Então, vamos começar. Regência significa relação de dependência ali entre as palavras. Por exemplo, um rei, ele rege, então ele manda. Então, na oração, existem palavras que são mais importantes e elas exigem outras palavras, elas exigem outros termos. Para ficar mais claro, coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Dom Quixote ama livros de cavalaria. Dom Quixote ama. Quem ama, ama alguma coisa. Então não faz sentido nesse contexto terminar a frase em Dom Quixote ama, por exemplo. Se eu tenho livros de cavalaria ali depois, livros de cavalaria é o termo regido e porque ele é exigido pelo termo regente, que é, no caso, o verbo amar. Então, quem ama, ama alguma coisa. Dá para entender que o verbo seria, nesse contexto, vamos dizer assim, mais importante do que o complemento dele, livros de cavalaria. Então, seu complemento é exigido pelo verbo. Então, tem aí o verbo transitivo direto e ele exige um complemento, que a gente chama de objeto direto, no caso, livros de cavalaria. Outro exemplo, Dom Quixote gosta de livros de cavalaria. Quem gosta, gosta sempre de alguma coisa. Nós não temos dúvida de que esse verbo gostar exige a preposição de. Você nunca falou assim, eu gosto chocolate, por exemplo. Se você é falante nativo de português, você não faz essa construção, eu gosto chocolate. Você sempre fala, eu gosto de chocolate. Então, esses verbos que exigem uma preposição, nós chamamos de verbos transitivos indiretos, que é o caso do verbo gostar. Então, ele sempre exige, o verbo gostar, essa preposição de. E nós sabemos, reconhecemos que esse verbo vem sempre juntinho com a preposição. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Lembra que no primeiro exemplo eu disse que quem ama, ama alguma coisa ou alguém. Beleza, então identificamos o verbo amar, ele é transitivo direto, ele não exige uma preposição, e o verbo gostar, ele é transitivo indireto, ele exige a preposição de. Beleza, então eu tenho aí, eu te apresentei dois casos de verbos, né, que são termos regentes e dos seus objetos, termos regidos, ou seja, são os termos que são exigidos pelos verbos. Beleza, isso é regência verbal, né? Um verbo pede um complemento e esse complemento tá aí, regência verbal, que é o assunto da aula de hoje. Mas como esse slide aí é uma introdução à aula de regência, eu trouxe aí um exemplo de regência nominal, para que você perceba que a regência também acontece em relação a substantivos, adjetivos e advérbios. Dom Quixote é fascinado por livros de cavalaria. Veja, por livros de cavalaria é um termo que completa o sentido da palavra fascinado. E fascinado não é um verbo. Portanto, nesse caso, fascinado é um adjetivo.
Portanto, nesse caso, como eu não estou falando do complemento verbal, e sim do termo que completa o sentido de um adjetivo, eu chamo esse assunto de regência nominal, não regência verbal. Mas é assunto para outra aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre regência verbal. Aí você me fala assim, professora, mas então essa matéria regência aí é muito fácil, né? Eu sei que quem ama, ama alguém, quem gosta, gosta de alguém, não preciso nem estudar, né? Muito fácil. Bom, não é bem por aí. A gente reconhece, sim, facilmente a regência de alguns verbos, como o verbo amar e o verbo gostar, que foram os exemplos, né, do começo da aula. Entretanto, dá um probleminha em outros verbos, porque tem verbo que ele muda de sentido de acordo com a regência, então ele tem uma regência em um sentido e tem outra regência em outro sentido, vai mudando de sentido, né? E tem verbos que a gente está acostumado a falar com a regência errada, vamos dizer assim. Então, informalmente, a gente deixa de usar uma preposição ou usa outra preposição, troca as preposições. Isso vai ficar mais claro agora. Eu trouxe para vocês, primeiramente, uma tabelinha. Eu sei que vocês adoram as tabelinhas, né? Fica muito fácil para estudar. Vocês podem até printar a tela aí para ficar mais fácil depois ou anotar. Então, essa primeira tabelinha tem verbos que eles não mudam o sentido, eles têm apenas uma regência. Entretanto, às vezes nós nos confundimos quando estamos falando ou escrevendo. É o caso do verbo esquecer e lembrar, ou esquecer-se e lembrar-se. Isso quer dizer que, os verbos esquecer e lembrar, eles são verbos transitivos diretos. Quem esquece ou quem lembra, esquece algo ou lembra algo. Verbo transitivo direto. Coloquei aqui um exemplo, aí não precisa de preposição, né? Coloquei aqui um exemplo. Eu esqueci os meus óculos. Nesse caso, verbo transitivo direto, os meus óculos, objeto direto, tranquilamente. Entretanto, por que eu coloco esse verbo aqui nesta aula? Porque esquecer e lembrar são verbos transitivos diretos, mas esquecer-se e lembrar-se são verbos transitivos indiretos. Então, se esse verbo é pronominal, se tem aí esse sezinho aí, ele se transforma num verbo transitivo indireto e então ele pede a preposição de. Isso quer dizer que quem se lembra de alguma coisa. E quem se esquece de alguma coisa. Veja, eu me esqueci dos meus óculos. Tem o mesmo sentido da primeira frase? Tem o mesmo sentido. Entretanto, aqui eu optei por usar o verbo pronominal, esquecer-se, e não o verbo esquecer. E aí eu preciso colocar a preposição de. Professora, mas eu não falo desse jeito. Ok, você não fala desse jeito, né? Mas quando você está escrevendo um texto mais formal aí, está em ambientes mais formais de comunicação, você precisa saber que o verbo esquecer, não precisa saber que é transitivo direto, mas você precisa saber que ele não exige a preposição de, mas o verbo esquecer-se exige a preposição de. E isso é importante. Outro exemplo aí que as pessoas costumam se equivocar na hora de falar, que é o verbo preferir. Muitas vezes a gente fala assim, eu prefiro doce do que salgado, né? É muito comum essa construção em língua portuguesa. Entretanto, de acordo com a norma padrão, o verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto, e ele exige a preposição a e não a estrutura do que. Isso quer dizer que eu posso dizer, eu coloquei aqui um exemplo que é muito particular meu, eu prefiro doce de leite a chocolate. Então eu não digo eu prefiro doce de leite ou eu prefiro muito mais doce de leite do que chocolate. Então, de acordo com a norma padrão, eu prefiro uma coisa a outra. Beleza? Vamos lá, verbo namorar. Verbo namorar, eu coloquei aqui, ele é transitivo direto. Ele não exige a preposição com, como nós estamos acostumados a falar. Por exemplo, fulana namora com alguém. Então, fulana namora alguém. Coloquei aí um exemplo.
a roteirista namora o ator. Então, eu não digo a roteirista namora com o ator, ou eu namoro com o Pedro, não. Eu namoro o Pedro, certo? Sem a preposição com. Existe aí uma tendência que se aceite essa preposição com para o verbo namorar, né? Porque todo mundo fala namoro com fulano e tal. Existe essa tendência, entretanto, ainda considera-se mais correto, assim, utilizar o verbo namorar sem a preposição com, certo? Verbo obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e eles exigem a preposição a. Então, o garoto não obedece aos professores. Verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem informa alguém sobre alguma coisa ou a alguém alguma coisa. Então, a gente tem aqui, coloquei um exemplo. Informei o porteiro sobre ou de sua chegada. Posso usar aí uma dessas duas preposições. Ou informei ao porteiro sua chegada. Aqui a gente vai parar um pouco nesses dois exemplos, porque eu preciso te mostrar que que os dois exemplos eles querem dizer a mesma coisa, correto? Sim, mas você precisa identificar que um verbo ele não pode ter dois objetos indiretos, ou seja, dois objetos com preposição, ou dois objetos diretos. Se você optar por colocar aí a primeira construção, veja, informei, quem informa alguém, o porteiro, objeto direto. Sobre ou de alguma coisa, sobre sua chegada. Esse termo que está com a preposição é o objeto indireto. Perceba, eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Portanto, um termo com preposição e o outro sem preposição. Não posso ter os dois sem preposição ou os dois com preposição, senão eu tenho aí dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. No segundo exemplo, informei ao porteiro sua chegada também está correto, mas o falante optou, nesse caso, por colocar o objeto indireto em porteiro aí, quem informou a alguém, no caso ao porteiro, alguma coisa, sua chegada. Tudo bem? É só um pouquinho complicado isso aí do objeto direto e objeto indireto, mas se você ficou com dúvida, volta aí o vídeo com calma, você vai pegar esse assunto aí, tranquilamente. Vamos lá, e por último, nessa listinha de verbos que eu coloquei, que é o verbo acarretar. O verbo acarretar tem sentido de ter como consequência, né? Que é um verbo transitivo direto, portanto não exige preposição. A irresponsabilidade acarretou o desastre. Então veja, é comum, né, que às vezes as pessoas utilizem esse verbo como verbo transitivo indireto, a irresponsabilidade acarretou no desastre, mas essa não é a forma aceita pela norma padrão. Então a norma padrão diz que é um verbo transitivo direto e que não exige a preposição em. O correto é, portanto, a irresponsabilidade acarretou o desastre. Aqui nessa segunda tabela, eu coloquei uma listinha de verbos que geralmente dão problema, porque eles têm sentidos diferentes, com regências diferentes. Vamos lá. Primeiro é o verbo assistir. O verbo assistir é um clássico dos nossos desvios aí na regência. Por quê? Porque a gente costuma usar o verbo assistir como verbo transitivo direto. Eu assisti o filme. A gente faz essa construção? Faz, eu faço, você faz, um monte de gente faz, né? Eu assisti o filme, eu assisti a série, sei lá. Mas o verbo assistir, ele tem aí, eu coloquei os três principais sentidos dele. Ele pode ter sentido de ajudar, pode ter sentido de ver, no caso de eu assistir o filme, né? E pode ter sentido de morar, né? Que ninguém utiliza, mas enfim, existe. Nesses três sentidos, ele tem regências aí diferentes. Vamos lá. Então, com o sentido de ajudar,
ele é verbo transitivo direto mesmo e ele não exige nenhuma preposição. Então, a enfermeira assistiu o paciente, sem preposição, não é a enfermeira assistiu ao paciente, é o paciente. Muito bem, esse é um sentido que a gente quase nunca usa para o verbo assistir, né? Às vezes você nem sabe que existia esse sentido. Mas aí tem o sentido que a gente mais utiliza, que é no sentido de ver ou de estar presente. E nesse sentido é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Então, formalmente falando, ou se você está escrevendo um texto mais formal de comunicação e vai utilizar o verbo assistir com o sentido de ver ou estar presente, você precisa colocar a preposição a. Por exemplo, assisti a esse filme ontem. Então, essa preposiçãozinha aí, a, deve estar presente em situações mais formais de comunicação. E com o sentido de morar, residir, esse verbo existe com esse sentido também, embora a gente nunca utilize, nunca escute. Isso tem muito nos textos, nos livros do Machado de Assis, o verbo assistir com o sentido de morar e residir. Mas né, gente, já faz muitos anos. Coloquei aí um exemplo. Naquela época, ele assistia em Sete Lagoas. O verbo assistir com o sentido de morar, assim como o verbo morar, é um verbo intransitivo, mas ele exige aí a preposição em no adjunto adverbial de lugar. Quem assiste, assiste em algum lugar, né? Quem mora, mora em algum lugar. Tudo bem com o verbo assistir? Ótimo, então vamos para o segundo verbo dessa listinha, que é o verbo aspirar. O verbo aspirar, coloquei aí dois sentidos do verbo aspirar. O primeiro é respirar ou absorver, e nesse caso ele é um verbo transitivo direto, não exige a preposição. Aspirou o ar puro da fazenda, e com o sentido de pretender, né, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Ele aspirava a uma vaga na universidade. Então, ele tinha por objetivo, né, ter essa vaga na universidade. Com esse sentido, precisa da preposição a. Verbo querer, dois sentidos aí coloquei para você. Com o sentido de desejar, verbo transitivo direto. A mulher queria uma casa nova. Quem quer alguma coisa, né? O sentido que a gente está muito acostumado e a gente fala corretamente. E com o sentido de estimar, né? De gostar muito de algo ou de alguém. O professor queria muito aos seus alunos. Nesse sentido de gostar, de estimar, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Verbo implicar, com dois sentidos. Estar em desacordo, né, que está implicando com alguém, nesse caso ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição com. Eles implicam com tudo, então é do jeito que a gente está acostumado mesmo, utiliza. E o segundo sentido é ter como consequência, nesse caso é um verbo transitivo direto e não exige preposição. A quebra do contrato implica multa. Essa é uma estrutura que a gente costuma, né, que as pessoas no geral costumam colocar a preposição em. A quebra do contrato implica em multa, mas não tem a preposição porque é verbo transitivo direto, o verbo implicar com o sentido de ter como consequência. E por fim aí o verbo visar, coloquei três sentidos para o verbo visar. Primeiro, olhar, é um verbo transitivo direto. O policial visava o suspeito. O policial olhava o suspeito, não tem preposição. Segundo sentido, colocar visto, é verbo transitivo direto. Não visei os documentos, ou seja, não assinei os documentos. E por fim, que é o sentido que a gente mais está acostumado com essa palavra, que é objetivar, ter como objetivo. Nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto. Por que eu coloquei aí verbo transitivo direto em um asterisco? Porque atualmente tem se aceitado, como a população fala muito o verbo visar como verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição,
existe uma tendência nas gramáticas a aceitar, né, esse verbo visar como verbo transitivo direto, mas considera-se mais formal ainda hoje como verbo transitivo indireto e, portanto, com a preposição a. Então, vamos lá, um exemplo. Essa medida visa a redução dos gastos. Então, eu coloquei aí a crase, porque você já sabe, já assistiu a aula de crase aqui do nosso canal, vai ter aqui o link para a aula. Quem visa, né, no sentido de objetivar, visa a alguma coisa, tem a preposição, e o encontro aí da preposição com o artigo feminino a, por isso, a presença da crase. Bom, esses verbos dessa tabelinha são verbos que podem mudar de sentido de acordo com a regência. Aí o aluno fala assim, mas professora, como é que eu vou saber quando é um sentido, quando é outro? Como é que eu vou decorar essa lista toda? Fora esses verbos que eu coloquei na aula, tem outros verbos, listas, né, de verbos com regência e tal. Gente, é o seguinte, você talvez não decore, passe a vida toda sem decorar. Eu mesma, muitas vezes, preciso consultar, né, quando eu estou escrevendo alguma coisa, quando eu estou preparando a aula. E aí, então é assim, é a vida, né? Você vai consultando e vai se habituando. Alguns verbos você se acostuma mais facilmente à regência e com as preposições, ou quando não se exige a preposição, e outros menos, e você vai precisar consultar. E onde você consulta? Eu coloquei aqui um exemplo do dicionário Dício, né? Um dicionário online, que tem online, com o verbo assistir. E aí eu mostro para vocês que vem no dicionário a regência do verbo. Então lá, significado de assistir. Primeiro, verbo transitivo direto. Depois, e o exemplo, né? Verbo transitivo indireto. E aí depois como verbo intransitivo. E aí você consegue consultar no dicionário a regência desses verbos antes de escrever. Se você tá com tempo aí, se você não tá fazendo a redação do Enem, por exemplo, não pode consultar. O ideal é que você vá se acostumando com a regência dos verbos antes desse tipo de prova. Bom, e por fim, eu coloquei aqui alguns exemplos, porque nas provas, geralmente as provas não vão exigir assim, o verbo aspirar exige qual preposição? Elas pedem de outra maneira, de uma forma mais elaborada, para saber se você sabe construir uma frase, né, corretamente, ou se você sabe, e não se você decorou toda aquela lista, né? Então, como assim se você sabe construir uma frase? Geralmente com período composto é um pouco mais complicado. Coloquei aqui 3 frases com possibilidades, com 2 possibilidades. Nós não tivemos a orientação profissional que precisávamos ou de que precisávamos. Qual é a correta? Consegui o cargo que sempre aspirei ou a que sempre aspirei. Ou foi anulado o jogo que assisti ou a que assisti. Pensa aí um pouquinho e eu já venho com a resposta correta. Bom, então vamos lá. Na primeira frase, o correto é com a preposição de. E eu te explico por quê. Nós não tivemos a orientação profissional de que precisávamos. Nós olhamos ali para o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Nós não tivemos a orientação profissional. Nós precisávamos da orientação profissional. Como o pronome relativo que aí, então se você não sabe o que é pronome relativo, a gente já tem uma aula sobre pronome relativo, inclusive falei detalhadamente sobre a preposição antes dos pronomes relativos. Então, esse pronome relativo que aí está substituindo o termo orientação profissional. E eu tenho o verbo precisar aí, portanto, eu preciso colocar a preposição de antes do pronome relativo. Aí eu coloquei um outro exemplo em que eu mudo o verbo e já não precisa colocar a preposição de. Por quê? Porque esse outro verbo merecer não exige preposição. Nós não tivemos a orientação profissional que merecíamos. Se quem precisa de alguma coisa, quem merece algo, sem preposição. Outro exemplo, consegui o cargo a que sempre aspirei. Quem aspira, no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Por isso eu preciso colocar esse a antes do pronome relativo. Entretanto, se eu mudo o verbo aspirar
pelo verbo desejar, o verbo desejar é verbo transitivo direto e não exige a preposição. Consegui o cargo que sempre desejei. Beleza, sem preposição. E por fim, foi anulado o jogo a que assisti. Como eu já disse, assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa, por isso eu preciso colocar essa preposição a aí. Mas se eu substituir o verbo assistir pelo verbo ver, não precisa de preposição. E aí fica: foi anulado o jogo que vi. Então, essa foi a aula sobre regência verbal. Vai ter também uma aula sobre regência nominal. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido tudo. Deixa aí nos comentários o que você achou da aula. E um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!